Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma Manhãs de Majestade. Toda segunda, quarta e sexta-feira nós estaremos aqui liberando para a sua vida uma palavra que vai impactar o seu coração e vai te ajudar a vencer todos os teus desafios diários. Toda segunda, quarta e sexta-feira às 6h57 da manhã. Volto a repetir, toda segunda, quarta e sexta-feira às 6h57 da manhã. O que tem preparado hoje no café da manhã na mesa do rei? Eu quero te convidar a abrir o texto bíblico no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Esta semana, nós estamos no tema transformando crises em cenários de crescimento. E Deus me deu algumas aplicações aqui no livro de João, capítulo 4. Como a mulher samaritana transformou as suas crises em cenários de crescimento. João, capítulo 4, versículo 4 diz assim: entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Vamos fechar aqui a Bíblia e vamos aprender um pouco com esse capítulo de João, capítulo 4. Antes de começar a falar desta narrativa de João, capítulo 4, nós vamos entender quem era João primeiramente. João era o discípulo mais amado de Cristo, aquele que colocava a sua cabeça no peito de Yeshua, aquele que sentia o coração de Yeshua, este mesmo que escreveu João, capítulo 4. João também foi escritor do livro de Apocalipse e das 3 epístolas que antecedem o livro de Apocalipse. Quando eu olho para João, eu vejo em João uma diferença muito grande dos outros evangelistas que também foram escritores dos evangelhos. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas pretendem escrever sobre o nascimento de Yeshua de uma forma natural e virginal, João vai escrever sobre Jesus de uma forma totalmente espiritual e celestial. No livro de João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e ele se tabernaculou entre os homens. Perceba que João não quer saber de onde Jesus nasceu, mas João quer falar da origem deste homem. E aonde foi a origem de Jesus? A origem de Jesus não está no ventre de Maria. A origem de Jesus está em um plano totalmente espiritual e celestial. É desse João. Esse João tinha algo diferente. E quando eu vejo ele escrevendo João capítulo 4, eu percebo a sua alegria motivacional de narrar esse encontro sensacional e espetacular entre Jesus e a mulher samaritana. Segundo alguns historiadores e também pais da igreja, chamado Irineu e Tertuliano, eles ratificam que João, de fato, foi o autor deste livro. Mais ou menos entre 50 depois de Cristo, antes mesmo da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Vamos ao texto. O que eu aprendo com a mulher samaritana no capítulo 4, para que eu transforme algumas crises existenciais em cenários de crescimento. Primeiro passo que eu vejo no texto é: aquela mulher, ela conheceu a sua real necessidade. Vamos lá. Primeiro passo, aquela mulher reconheceu a sua real necessidade. Diz a Bíblia que por volta da hora sexta, aquela mulher ela vai buscar água no poço, meio-dia, exatamente falando. E quando ela vai buscar água naquele poço, ela se encontra com Jesus. E numa conversa com Jesus, Jesus pede água para ela, e ela diz que não tem como pegar, e Jesus diz para ela que se conhecesse a ele,
ele lhe daria água viva. Naquele momento, aquela mulher se interessou e perguntou: Senhor, de onde tu tirarás águas vivas? E diz a Bíblia, no versículo 15, que quando Jesus falou isso para ela, ela se interessou pela água viva e logo não queria mais saber do poço, mas queria saber da fonte. A primeira aplicação que eu quero trazer para a sua vida é: qual é a sua necessidade? A necessidade daquela mulher era buscar água no poço, mas Jesus agora mostra para ela a real necessidade. Enquanto ela pensava que a necessidade dela era pegar água no poço, Jesus diz para ela que a necessidade dela não era poço, era fonte. Para que eu transforme a minha crise em um cenário de crescimento, eu preciso entender que nem sempre a água do poço vai me sustentar, vai me saciar, mas é preciso que eu venha buscar a água da fonte. Jesus é a fonte. Por que tu está buscando água do poço, se no poço já tem a fonte para saciar a tua sede? É transformar a sua crise em um cenário de crescimento. Deixa de olhar para o poço e olha para a fonte. Deixa de pegar a água do poço e agora tem uma fonte inesgotável te esperando para saciar a tua sede. Segunda coisa que eu aprendo com essa mulher é expor aquilo que me constrange. Diz a Bíblia que ela expôs para Jesus que ela não tinha marido, e Jesus confronta ela dizendo: disseste bem, porque o que tens não é teu, mas 5 já tiveste. Mesmo assim, ela não refutou as palavras de Jesus, ela não replicou as palavras de Jesus, mas disse: bem sei que tu és profeta. Sabe o que ela está dizendo ali? Eu sei que o que você está falando é verdade. Aquilo que eu expus, mesmo que me constranja, mas eu sei que é verdade aquilo que você está falando. É necessário muitas vezes nós expor aquilo que nos constrange para que nós venhamos crescer. Quando ela expôs o seu constrangimento e Jesus se manifesta como um profeta, logo ela passa a crescer. Ei, quer trazer crescimento à sua crise? Quer transformar a sua crise em um cenário de crescimento? Expõe aquilo que te constrange para Jesus. Conta o seu pecado para Jesus. Conta aquilo que você falha para Jesus, porque Ele não vai te julgar, Ele não vai te criticar, mas Ele, como um profeta, vai te curar, vai te sarar e te fará crescer em meio aos seus traumas, em meio aos seus problemas, em meio àquilo que pode trazer constrangimento social, mas espiritual. Ele vai te tratar. Jesus se manifesta como um profeta para aquela mulher e expõe aquilo que está em oculto e transforma o cenário de vergonha em um palco de honra para aquela mulher. E logo ela entendeu que as crises dela estavam se transformando em um cenário de crescimento. Vamos lá, terceira coisa que eu aprendo com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela conhecia os lugares da adoração, mas ela não conhecia a essência da adoração. Depois que Jesus se manifestou como profeta, ela se interessou pela adoração e falou: vocês adoram em Jerusalém, onde há o templo, e os meus pais me ensinaram que a adoração correta é aqui em Samaria, nos montes de Gerizim. Só que Jesus agora fala para ela uma coisa: ei, não é o lugar de adoração que é mais importante, mas o mais importante é que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Para que aquela mulher transformasse as crises espirituais dela em um cenário de crescimento, não bastava conhecer somente lugares que adoravam a Deus, mas ela precisava entender de fato a essência da adoração. Ei, eu tenho uma palavra para você: não adianta você conhecer lugares onde adoram a Deus, não adianta você conhecer a igreja A, a igreja B ou a igreja C, se você não tem, não carrega a essência da adoração, tu continuará em uma crise espiritual. Não basta ir à igreja, não basta conhecer a igreja, não basta conhecer a Bíblia, nós precisamos se tornar e ter em nós a verdadeira essência da adoração. Aquela mulher conhecia os lugares da adoração, mas não carregava dentro dela a essência da adoração. Agora Jesus diz para ela uma coisa: o que importa é que os verdadeiros adoradores
adora ao Pai em espírito e em verdade. A palavra importar é tirar de dentro para fora. Jesus estava querendo dizer para aquela mulher uma coisa: ei, a sua visão está fora, onde se adora, mas eu quero transformar em você, de fato, uma essência adoradora, uma mulher que adora a Deus em espírito e em verdade. Eu quero finalizar essa mensagem e te dizer uma coisa: quer transformar as suas crises em cenário de crescimento, não basta somente conhecer os lugares da adoração. Você precisa carregar em você a essência de um verdadeiro adorador. Fique com estas palavras na tábua do teu coração e receba a paz de Cristo para esse dia. Eu quero te pedir para divulgar o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, sigam-nos lá no nosso Instagram, clique nos links que estão na nossa descrição. Eu quero lembrar você que os nossos cursos estão sendo elaborados, existem alguns cursos que já estão na plataforma. O curso básico de teologia já está na plataforma. Estamos produzindo o curso abençoado para pregadores. O curso de oratória também já está perto para estar na plataforma para abençoar a sua vida. Eu quero deixar para você o meu abraço e um bom dia na paz do Senhor.